Tudo bem com vocês? Está começando mais um ponto ou vírgula, a live do portal Minuto Notícia. Eu sou o Marcelo Moya, a gente vai conversar um pouquinho hoje, junto com o Carlos Rodrigues, com a Marli Gonçalves, bater aqui um bom papo. Bem-vindo ao ponto ou vírgula, a live do Minuto Notícia, exibido todas as segundas-feiras, a partir das 8 da noite, aqui pelo YouTube. Antes de mais nada, siga o Minuto Notícia nas redes sociais, lá no Facebook, né, facebook.com/minnoticia, Min, né, de abreviação de minuto, Minnotícia. Também pelo Instagram, você pode também seguir o nosso perfil ali no Instagram, Portal Minuto Notícia, e claro, ficar por dentro das notícias de Jacarezinho e da região do Norte Pioneiro do Paraná pelo site www.minutonoticia.com.br. E é uma alegria muito grande poder contar com a presença hoje da Marli Gonçalves. Marli, que é paulistana. De que região paulistana, hein, Marli? Eu nasci na Augusta, na Rua Augusta. Olha que legal, que legal. Aqui no Brasil eu nasci no Hospital Matarazzo, que é ali. Bem, né? Na Rua Augusta, 120 por hora, né? Então, ela publica crônicas semanais em jornais e sites de todo o país. Ela é editora do site chumbogordo.com.br. Você vai acompanhar lá e seguir o projeto Chumbo Gordo, é isso mesmo, Ali? Chumbo Gordo, é. Gordo em homenagem ao Carlinhos Brickman, que vocês lembram que era grande. Legal. Atuou como consultora de comunicação, Marli integrou o primeiro jornal feminista do país, Nós Mulheres, e tem passagens por veículos de destaque, como o saudoso extinto Jornal da Tarde, né, do Estadão, do Estado de São Paulo, Rádio Dourado, e as revistas Veja, Singular, Plural e Especial, entre outros trabalhos relevantes, grandes trabalhos no jornalismo brasileiro. Os textos da Marli também estão presentes aqui no Minuto Notícia, na coluna Resenha, onde eles são publicados semanalmente. Também atuou como especialista em gerenciamento de crises, ao lado de ícones do jornalismo, como ela mesmo citou há pouco, Carlos Brickman, né, na Brickman e Associados. E é autora do livro Feminismo no Cotidiano, da coleção Cotidiano, pela editora Contexto. Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre esse livro, né, como é que a gente vai poder adquiri-lo, também disponível nas principais livrarias e também na plataforma da Amazon, né? Marli, seja muito bem-vinda, e para seguir aí, antes de passar a palavra, está com a gente também o Carlos Rodrigues, jornalista, editor do Minuto Notícia. Carlos e Marli, é com vocês. Que maravilha, que maravilha. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Acho o máximo bater papo e chegar longe, né, gente? Olha que legal. Acho muito bom mesmo. Estou à disposição. Você está no Paraná, Marli Gonçalves. Você está no Paraná. Olha, de repente cheguei no Paraná. Olha que lindo. Muito bom. Ô, Marli, muito boa noite à nossa audiência. Boa noite, Marcelo. Obrigado mais uma vez por ser o nosso capitão aí nesse projeto tão bacana, né, que é o Ponto ou Vírgula. É um projeto que a gente tem muito carinho por ele, está começando muito, muito, muito bom aí com as entrevistas, hoje na segunda entrevista. Então, muito boa noite para a nossa audiência, boa noite para você, Marcelo, obrigado mais uma vez. Boa noite, queridíssima Marli, que bom que você veio, que bom que você aceitou. A gente mandou um e-mail lá para você, falar, será que ela vai conseguir, porque, né, compromissos e tudo mais, e você está aqui com a gente para falar de jornalismo, falar de cidadania, falar de feminismo, traduzir, né, um pouquinho do que é isso, né, esse bicho de 7 cabeças aí, esse bicho papão, para toda a nossa audiência. Nossa, Marli, são tantos assuntos, as suas colunas, elas são tão abrangentes, né? Eu coloquei até aqui o inconformismo, né, Marcelo? É o inconformismo, sim, mas ao mesmo tempo você também fica tão inconformada com tudo que você fala, deixa isso aqui para lá e vamos falar de uma coisa engraçada agora. Eu tento tratar com humor essas questões, porque senão nós não suportaríamos estar aqui acompanhando, principalmente os últimos anos. A gente tem que tratar com algum humor para sobreviver. Quer dizer, na verdade, eu trato a vida assim, porque não é fácil, né? Eu sou velha, gente. Eu tenho quase 50 anos de jornalismo. Vocês estão brincando com isso? Deus. Testemunho ocular. Marli, eu quero que você fale
das suas redações, das suas inspirações, das suas aspirações, a sua trajetória profissional um pouquinho para a gente, que é tão rica. Jornal da Tarde, que coisa fantástica, é um acervo histórico brasileiro poderoso, né? Tanta coisa você viu e escreveu ali. Fala, a Aprendi. palavra é sua, a gente quer te ouvir. Eu te ouvia na Rádio Eldorado. Eu ouvia a Rádio Eldorado quando eu sonhava em ser jornalista, tá? Jura? Que Exatamente, em legal! Jacarezinho. Eu chegava da escola, do Colégio Rui Barbosa, né? Até um abração para todo mundo que está me ouvindo aí, que passou pelo Rui Barbosa. E eu chegava tarde, né? No outro dia tinha que trabalhar, mas eu colocava, enquanto eu ia preparar lá, esquentar o jantar, eu colocava a Rádio Eldorado ali, ficava ouvindo, ficava encantado com aquilo. Gente, que E hoje eu estou legal! aqui te entrevistando. Nossa, que bárbaro isso que você me disse. Puxa vida, que eu adorava. Porque a gente fazia o Jornal da Tarde e a rádio concomitante. Então era uma loucura, né? Fora algumas coisas especiais. Eu fiz a cobertura do Rock in Rio 1, por exemplo, pela rádio. Fiz a cobertura das diretas, já pela rádio. Isso foi uma coisa fora o noticiário. E do tempo, gente, que a gente precisava para entrar na rua, da rua, a gente andava com um negocinho que era um jacarezinho, que a gente chama. Aí eu vivia quebrando o telefone das pessoas que me emprestavam, porque a gente tinha que pegar o telefone fixo, abrir o bocal e botar o jacarezinho para transmitir ao vivo. Era uma loucura isso. E às vezes eu não conseguia pôr o bocal de novo. Porque às vezes a gente parava nos lugares e pedia, moça, pode entrar na sua casa, fazer isso. Então, olha a lembrança que você me trouxe. Que legal. A rádio dos melhores ouvintes, né? É. A Rádio Eldorado continua ligado, está ligado ao Grupo Estadão, ainda continua, né? Sim, ligado. sim. O Rádio Dourado eu fiz e amo rádio, mas eu fiz também um programa começo dos anos 80, chamado Jornal da Feira. O Jornal da Feira era dirigido pela Marília Stabile, uma grande jornalista. Hoje tem uma empresa muito importante chamada MAP, de pesquisa de opinião, de acompanhamento de consumo, muito interessante. E eu tinha 1 milhão de ouvintes por manhã. Por quê? A gente era ligado, de alguma forma, ao Ministério da Agricultura na época. Isso eu estou falando dos 80, 1980, olha onde que eu fui. E aí a gente entrava nos programas populares, os mais populares. E era o máximo isso. Eu também gravava a Telesp, a Telefônica, tinha um serviço que chamava Jornal da Feira, e que dava o preço de todos os produtos da feira, das coisas. Eu lembro que, nesse momento, eu trabalhava 14, 15 horas por dia, porque eu saía da rádio 13 horas e eu entrava no jornal às 13 horas. Então, até hoje, eu não posso com pastel de feira, gente. Eu não como pastel de feira porque eu passei muitos meses comendo pastel de feira. Então, eu amo rádio. E como que era, Marli, essa coisa de trabalhar numa época muito complicada, né? Já a gente chega no chumbo gordo, mas era os anos de chumbo, né? Não, mas aí eu vou antes, então. Aí eu vou antes desse momento, que aí nos 80 já estava tendo uma certa Abertura. distensão, não é? Então nós vamos voltar aí para o feminismo. O Nós Mulheres foi o primeiro jornal absolutamente feminista do país. Houve outros jornais, o Brasil Mulher, por exemplo. Elas ficam muito bravas com isso, tá? Mas elas eram ligadas a partidos. Nós éramos ligados à questão mulher política. Então, a gente falava de aborto, de prazer, de profissão, de dupla jornada, de tripla opressão, coisas reais. Então, tínhamos, por exemplo, Ruth Escobar, Regina Duarte nos ajudava. Era assim, era muito interessante. Foi um projeto que eu comecei, eu tinha 15 anos, gente. No Ano Internacional da Mulher, foi em 1975. De uma amiga, que era amiga de várias pessoas já exiladas, ou que já tinham tido seus companheiros assassinados, bom, enfim, aquela loucura daquele momento. E o MASP promoveu uma reunião. Foi a primeira reunião das mulheres por conta do Ano Internacional da Mulher. Eu falei, gente, o que eu vi e que eu entendi naquele momento, a partir dali, eu já comecei a trabalhar no feminismo, praticamente, com 16 anos, né? Para surpresa até das próprias mulheres, que eram pessoas com muito conhecimento. Gente, pessoas bárbaras todas. Então, a partir daí,
o Nós Mulheres já era um jornal da imprensa chamada Nanica Alternativa, que era absolutamente vigiado, gente. E a nossa história era linda, porque a nossa casa era na Capote Valente 376. E a gente ficava no porão, porque em cima era o Versus. Não sei se vocês já ouviram falar do Versus, era um jornal da imprensa alternativa que cuidava da América Latina. E quem dirigia era o Marcos, nada ninguém mais do que Marcos Faerman. Então era Galeano para cima ali, passeando por ali. Então nós éramos muito visados, todos nós, Brasil Mulher, Movimento, Opinião, era bomba, era tudo isso nós vivemos, toda essa opressão. A gente tinha que pegar o jornal na gráfica na madrugada. É quase indescritível, até terrível lembrar disso, mas a verdade é essa, né? Então, já começando na faculdade, né? Era tudo muito forte, muito firme. Eu peguei a faculdade também, no primeiro ano, eu fiz do diretório acadêmico. E por que cargas d'água me botaram no departamento de métodos quantitativos, que tinham representantes. Métodos quantitativos era matemática e estatística. Ok? Tudo bem. Só que eles, os penteiros lá, os caras, acharam o que era métodos quantitativos. Era previsto. Você acredita? Quando eu tive, digamos, um episódio de detenção, e aí vieram aqueles torturadores, aquelas pessoas terríveis. E eu já era do comitê também. Desculpa o corte, que é tudo numa sequência, né? Do Comitê Brasileiro pela Anistia. Eu fui a representante do movimento feminista no comitê daquele momento lá, pela Anistia, com Luiz Eduardo Grinaldi, Ayrton Soares. Era um grupo muito interessante da sociedade civil que conseguiu lutar pela anistia, que veio em 79. E eu lembro assim, do cara me interrogando, tentando praticamente me torturar mentalmente, que minha ficha, com essa idade, já virava papelzinho, aqueles papeizinhos quadradinhos, assim, que tem a listinha, né, de ficha, que a gente usava de ficha, ele virava. Mas era assim, representante de métodos quantitativos da Fundação Armando. Eles nem sabiam o que era direito e estava constando lá como algo extremamente perigoso. Integrante do jornal, eu nunca vou esquecer, do jornal dito como feminista, dito comunista. Era um horror, gente. Era um horror, foi um horror isso. Não sei nem como é que eu consegui sair disso até hoje. Porque... Eu queria entrar nessa parte. Como é que saía disso? Como que a imprensa... Porque você depois, ou não necessariamente depois, mas muito próximo desse tempo, você já entra na alta performance jornalística, né? Como que a alta performance jornalística dialoga com esse porão, esse submundo? Cara, não era porque tinha muita gente também desse momento, era gente muito interessante, sabe? Muito legal. Então era tudo muito integrado, porque eram as pessoas assim, eram diretoras já da Editora Abril. Tá. Sabe, o DEDOC da Editora Abril era praticamente essas pessoas. Hoje ainda estão aí, maravilha, a Cíntia Almeida, que é uma pessoa interessante, que continua trabalhando, a Inês Angueta, a Marinês Castilho, a Raquel Moreno. São mulheres que estão aí, psicólogas, psiquiatras. Nossa, gente, é um grupo que eu tenho muito orgulho de ter pertencido, sabe? É muito interessante que ainda de alguma forma ainda nos vemos. Eu consegui juntar alguns anos até para dar uma entrevista para a universidade e estamos aí, todo mundo ainda bem na luta, sabe? Carolina Oliveira, Beatriz Kifuri, olha, gente, é gente muito interessante. E tudo isso se misturava. Sabe, é muito doido eu te falar isso, porque misturava. Ao mesmo tempo, eu também trabalhava numa revista de fotografia. Eu fiz a Novidades Fotóstica, eu era editora, junto com o Horaci Rodrigues de Oliveira. Em que momento que começa, Marli, sua parceria com o Carlinhos Brickman? Olha, eu fiquei amiga dele em 1978, quando ele escreveu um artigo para a Especial, que foi uma revista maravilhosa que a gente fez. Ela era da família do Pascovitch, depois veio a Joyce Pascovitch, esse povo todo.
E tinha, assim, tinha dinheiro na época. Então, a gente tinha os melhores jornalistas e os melhores fotógrafos. Se você pegar a revista hoje, você vai ler como se ela tivesse acabado de sair da banca. É muito louco isso, sabe? Tinha matérias absurdas, assim, textos absurdos. Então, conheci Carlinhos, conheci, nossa, Mino Carta, Fernando Portela, esse povo todo desse momento. É indescritível. Ó, o número 1, foram só 5 números. O número 1 foi Mino Carta, a capa, pelo Fernando Portela. O 2 foi o Gabeira, que eu fiz. O 3 foi a Dinisfá. O 4, Gilberto Gil, que eu fiz, acompanhei ele durante 2 dias, o tempo inteiro. Eu acordava ele e botava ele para dormir. E o 5º, que aí estourou de vez, que aí os caras tiravam o dinheiro, era o Lula e a Xênia Bir, a capa. Uma conversa dos dois. Gente... Não dava, né? Não tinha como, era explosivo puro, né? Entendeu? E uma qualidade de imagem, de coisas, que... de que vocês verem, eu tenho essa coleção aqui, porque ela vale ouro, assim, sabe? Vale ouro mesmo. E antes disso, estava na Singular e Plural, que você cita, Marcelo. A Singular e Plural juntava, ela era da Editora Global. Gente, eu era uma garota, gente, eu estava na faculdade, olha o que eu aprendi. Quem precisava me pagar? Né? Claro que eu não recebia. Mas olha com quem eu aprendi. Era Jorge Skosteg, Augusto Nunes, antes de virar o que virou. Era Cláudio Willer na área de cultura. Era Marcos Ferman na edição. Era Carlos Clemen na arte. Não. Sabe, era Roberto Piva passando, que morava no prédio em frente. É de uma riqueza que eu não... eu tenho que dar graças a Deus de ter conseguido aprender olhando isso, sabe? Me informando com essa gente, com esse povo, com essa força, com esse humor, Marli, com essa graça. vou puxar um pouquinho para o nosso tempo aqui. As urbanidades hoje são, né, as matérias-primas do seu trabalho, né? Tanto no Sim. chumbo, né, quanto, enfim, tudo que você faz. O que as ruas, os serviços públicos, as relações cotidianas, elas dizem sobre nós, na tua opinião? Você parece, ao mesmo tempo, você parece bem conformada, bem arara com muita coisa, mas você também traz esse humor. Então, eu queria entender como que essas urbanidades, como é que você se equilibra nessa equação doida aí. É difícil, gente, porque eu moro numa região, eu moro nos Jardins aqui, que dizem que é uma maravilha, que está todo mundo não sei o quê. Não, é um horror, é lixo na rua, as árvores. Eu sou uma penteira nessa história, eu tenho até uma hashtag, que é árvore não é lixeira. Então, eu arrumo briga mesmo, às vezes, sabe? É meio chato, porque eu não consigo entender que eu tiro o lixo de uma árvore e uma pessoa passa e me olhe feio porque eu fiz isso. Porque eu tirei e botei do lado, no poste, que é onde ele, no mínimo, devia estar. Não devia estar ali, mas, né? Pé de árvore. Já salvei um monte de árvores por aqui. Então, quando tem alguma bronca, o povo me chama. Mas, olha, sabe, o cara está envenenando a árvore. Olha, não sei o quê. E é isso. E da minha janela, que eu trabalho em casa, eu fico vendo as coisas. E fico vendo, eu assisto o noticiário, as não resoluções, sabe? É um buraco que fica lá, que dá vontade de pôr uma velhinha de aniversário. Então, é muito irritante você pagar. O que a gente paga, que não é pouco, garanto para vocês que não é pouco, eu não sei de onde eles tiraram, agora aumentaram mais de 10%, inclusive, o IPTU aqui. Que melhoria. Eu só estou vendo, eu não tenho visão aqui, gente. Tamparam tudo com prédio. O barulho é infernal, sabe? Então, a urbanidade, fora já ser paulistana, é da pele, porque eu tenho que mexer com alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu falo, eu não sou só eu que moro aqui, mas, já que eu estou aqui, eu vou brigar, né, um pouquinho. Então, é realmente uma massinha para trabalhar muito mesmo, que todo dia tem bronca. Mas maior massinha no momento é a questão do feminino.
feminicídio. Nós vamos entrar nesse ponto e vamos explorar bastante esse ponto aí, porque acho que é por isso que tem uma parte da audiência que tá aqui com a gente. Ô, Marcelo, tem o Simval Freitas, né, nosso amigo Simval Freitas, leitor, que sempre prestigia o Minuto. Tem mensagem aqui, ele está falando, deu boa noite, Simval. Ele disse que leu muito o Jornal da Tarde. O Simval morou em São Paulo, né? Ele fazia coleção de CD de MPB que o jornal promovia. Olha só, Marli. Olha, que legal, que legal. E aí ele fez uma pergunta aqui para Marli. Ele falou que o Pasquim não devia ter acabado. Concordo! Qual que é a tua opinião sobre o Pasquim? O que você tem amigos todos. Ainda a segunda... Porque o Pasquim morreu, né? Assim, lá para trás. Depois ele foi recriado. Foi recriado pelo Zélio, irmão do Geraldo. Então, eu ainda acompanhei mais, porque no momento Pasquim, aí ainda não existia. Né? É a geração anterior. Aí eu não estava... Eu sei, conheci as pessoas todas, mas eu conheci também esse outro lado do Pasquim. E é interessantíssimo, gente. Imagina. Vocês acham? O que eu acho? Que eu adoraria ter conhecido Leila Diniz, adoraria ter conhecido esse povo todo. É muito incrível mesmo. Agora, você teve uma passagem pela Veja também, Marli? Muito rápida, querido. A Veja está chegando agora na edição 3000 esse ano, né? Provavelmente. Eu fui da Vejinha, viu? Da Vejinha. Veja São Paulo? É a Veja São Paulo? Quando eu saí do Jornal da Tarde, eu fui com o Thelmo Martino lá para a Vejinha, eu e ele, imagina, os dois, perdidos. Foi um horror. É um dos piores momentos assim, que eu vivi na vida. Porque era muito, o trabalho era pesado e exigia-se muito, e a proposta não combinava com você? Não combinava com ninguém, viu, amigo? Porque eles eram capazes de tirar uma revista da Gráfica por conta de um muro pichado contra o governo. Sabe? Porque a gente, sei lá, eu entrevistei você, Carlos, e você posou na frente do muro, que eu sei lá por quê, tinha não foi de propósito. Eu lembro de terem tirado da Gráfica por conta disso. Você escrevia uma coisa e saía outra. E isso é inadmissível. Né? Isso é inadmissível. Você tinha que ir para a rua dizer o que eles queriam que você dissesse. Foi muito terrível mesmo. Embora eu tivesse um editor, na época, na área de cultura, o João Cândido, foi uma pessoa inesquecível, mas ele não tinha esse controle, porque era a Veja, a Vejinha e a Veja, né? Os editores que mandavam aqui. E era um triturador. Nem eu, nem Thelma aguentamos ficar muito tempo lá, não. Eu lembro que eu tive um ataque numa madrugada e saí no meio do fechamento e fui embora. Ô, Marcelo, vamos entrar aqui no nosso segundo eixo aqui da entrevista, que é falar sobre política, feminismo, comportamento, essa política que começa na vida e esse olhar feminista, que, inclusive, é uma falha nossa aqui, né? Não ter mulher nessa bancada, além da Marli, para trazer algumas dores, né, femininas. Mas vamos lá pedir quem sabe nossa audiência. Temos toda ela aqui, né? Não é? Vocês abriram espaço, gente, que isso, já é importante. Ali, a Folha publicou uns 4 dias atrás, se não me engano, na Folha, que São Paulo registrou um aumento aí de mais de 8% nos registros de feminicídio, né? No ano de 2025. Foi um recorde. Interessante, atingiu inclusive uma série histórica, né? Inclusive o Brasil parece que vem seguindo nessa mesma estatística, no cenário mais macro, nacional, né? Quer dizer, o que se nota é que, apesar de todo esse esforço legal, educacional, midiático, no seu entendimento, na sua opinião, por que se dá esse aumento? Que leitura que você tem feito nesse sentido, apesar de todos os esforços enveredados, no sentido de conscientização, de políticas mais duras, mais severas, né? O que você pensa a respeito disso? Mas eu acho que não tem sido feito nada, não, a não ser a Lei Maria da Penha existir, mas como tantas leis que existem e não são cumpridas, eu sou uma admiradora incrível, claro, da Maria da Penha, óbvio, né? Mas não imagina. Isso é um assunto muito difícil para mim, assim, porque eu fui vítima.
Eu estou viva contando para vocês aqui, conversando com vocês, e sou muito grata a isso, mas é uma coisa que até torna difícil você falar, e, ao mesmo tempo, me tornou a guerreira mais ainda do que eu já vinha. Naquele momento do Nós Mulheres, na teoria, a prática, a realidade, ela é muito diferente, gente. Ah, mas ela tinha medida protetiva. Ah, tinha. E quem é que estava protegendo? Eu me safei por conta de ter uma vizinha que me ajudou. Estou falando em morte, tá, gente? E quando eu estava sendo levada para o hospital, eu passei, uma cena que eu nunca vou esquecer, eu tinha 26 anos. O algoz com os policiais dando risada. Eu nunca vou esquecer essa cena. Posso esquecer essa cena, gente? Não posso. Perdi pessoas já, conheço histórias, cada uma mais terrível que a outra. E isso, então, para mim, torna esse assunto muito delicado. Porque o que eu te digo, não estou vendo fazer nem nada, não. Não estou vendo realmente. Ah, mas criamos o botão do pânico. Ah, é? Cadê? Ué? Onde ele está? Eu nunca vi ninguém com ele. Ah, mas de 10 casos de feminicídio, sei lá, 8 tinham medida protetiva. Que medida protetiva? Você pega o papel da medida protetiva e fica com ele na frente, assim. Pois é. Você acha que o Estado falha nesse sentido, então? Nossa, o Estado falha, o Estado é proteção machista. efetiva, de fato, real. Sem dúvida. Sem dúvida. O Estado é um machista. Cadê o governo, gente? Estava desligado aqui meu microfone. Quem é a ministra da Mulher? Fala agora. Quem é o nome? Como é o nome dela? Não me recordo. Não consigo te falar. Entendeu? Ô, Marli, você acha que programas, assim, com investimento... Só um detalhe, exemplo, é uma conterrânea minha, a Márcia Lopes, lá de Londrina. Ah, boa, Marcelo. Boa. É a Márcia Lopes. Ô, Marcelo, você que faz tanta notinha de polícia, né? Eu faço também, a gente faz juntas notinhas de polícia. Aí no Paraná, existe uma ação um pouco mais integrada, um pouco mais inteligente aí que ajuda, que trabalha na parte da educação, e a polícia meio que dá uma prensa aí, né, Marcelo? O que você pode falar sobre isso? Tem a Patrulha Maria da Penha, as palestras, toda essa conversa toda vale também, né, Marli? Eu achei o máximo quando ele disse que estava vendo coisas. Então, agora, realmente, você tem razão. Paraná talvez tenha, porque o resto, o Norte, o Nordeste, aqui, Rio de Janeiro... Aí em Jacarezinho, Marli, a Faculdade de Direito da UEMP, ela tem um núcleo Maria da Penha, e todos os malditos casos de feminicídio que acontecem, eles têm o acompanhamento, as advogadas, as professoras, as alunas do direito da UEMP, elas vão como assistente da promotoria e sentam o pau lá, e as penas são muito duras, elas fazem um trabalho interessante. Você acha que seria isso que falta, Marli? Essas pequenas Carlos, ações... E aqui também tem a Comissão da Mulher Advogada, elas têm enveredado esforços nesse sentido, indo para as ruas, indo para as escolas, indo para as emissoras de rádio, tentar fazer alguma coisa. Eu sei que às vezes fica muito no discurso, concordo, né? Mas ele água mole em pedra dura, tu parte até que fura, né? Uma hora isso vai sendo diluído, né? Até no consciente coletivo e da nossa sociedade, né? Marli, existem implicâncias não somente sociais, ambientais, né? Dimensões psíquicas. Eu trabalhei com um texto de Freud chamado Bate-se numa Criança, e a gente explorou um pouquinho também no webinário, falando sobre essa espetacularização da violência, né? A Carla Camurati ontem foi muito feliz, né, na Ilustrada, quando ela disse que, né, os nossos cinemas hoje tem muita violência e pouco sexo, né? Então, essa coisa da pornô chanchada, falou, oxalá, né? Fazia esse amor, né? Não tinha bala, né? Era tinha muita. Mas você, quando vocês começaram a me perguntar, o que aconteceu que estamos tendo recorde? Pois é. Nós tivemos um retrocesso nos últimos anos de tudo. Que é exatamente uma espécie de estagnação da agressividade.
parece que ela se tornou muito saturada, assim, ela adquiriu uma força dentro do cenário. Hoje o cinema está assim, né? É porrada, é tiro, é violência. Exatamente, é uma espetacularização da violência, é o engajamento na rede social por aquela pauta violenta, não é, Carlos? Pelo tiro, pelo crime. Eu acho que é o acesso à violência, né? É alimentado demais. A falta da ignorância. Exatamente, exatamente. A falta da ignorância. É uma pauta que vende, né? É uma pauta que move, que engaja, que gera discussão, gera reação, gera o debate. Um debate nem sempre qualificado, mas as pessoas se veem representadas nessas conversas de rede, que é a nova conversa de boteco. E eu acho que isso já leva dinheiro para o bolso de muita gente, né? Talvez. O Freud disse uma frase muito interessante, Moisés Monoteísmo, que a civilização, isso lá 100 anos atrás, hein, estava se transformando em barbárie. Mal sabia ele que esse discurso seria tão atual nos dias de hoje, né? Civilização se transformando em barbárie. O que eu quero dizer nesse sentido, talvez, é que esse cenário, esse impulso agressivo, essa ausência de um continente, sabe, de entender até onde eu posso ir com essa agressividade, ela extrapolou, né? A gente olha isso em todos os cenários da sociedade, de certa maneira, né? Mas ela foi glorificada. Isso que você está falando foi entronizada, né? Colocada no... Glorificada, ainda por cima, olha, você ainda pode ter arma, tá? Vai lá e compra arma que você pode ter arma. E, na sua opinião, o que isso vai parar lá na ponta mais frágil, no caso frágil do sentido social mesmo, na questão estatística, isso vai parar na mulher? Mulher e nas crianças. Na questão do feminicídio, como é que isso... O que você pensa a respeito disso? Assim, Quando nós começamos o feminismo é muito simples, gente. Feminismo é isso aí que você falou, do grupo das mulheres, da educação. Isso é feminismo, tá? Não tem essa coisa. E aí eles falam, mas as mulheres, tudo é sapatão, tudo pega o crucifixo e faz não sei o quê. Isso é um absurdo. É um absurdo. Você ser mulher, consciente da sua condição de mulher, de igualdade. Oi, qual é a nossa diferença? Até o contrário em muitas coisas. Marli, não tem uma falha semântica? Desculpa, mas eu precisava te perguntar, não tem uma falha semântica na coisa do feminismo? Porque... Como assim? Olha, eu vou fazer uma pergunta super ignorante, e aí você vai me ajudar com a sua parte didática do tema como autora. Feminismo, machismo. A gente cresceu, por isso eu falo semântica, que a gente cresceu ouvindo a condenação ao machismo. E aí, por outra via, você vê uma fala educativa sobre feminismo, que é a sua fala educativa, e que ela cai tão bem no discurso de quem critica sem saber o que é. Então, não tem uma falha semântica de se falar. Sim, mas eles não são os contrários. Feminismo e machismo não tem nada a ver. Sabe, o machismo é uma coisa, o feminismo é uma atitude política, é uma atitude comportamental. O machismo é a violência. Você vê que o machismo já traz violência, né? Não é um espelho, não é um espelho do machismo, não dá nem para colocar dentro da mesma estrutura. O espelho de machismo é feminismo. Não é Por o isso contrário. Que eu falo que é uma falha semântica. Eu acho que a gente tem que romper que é uma falha semântica, que talvez devesse haver uma outra expressão para designar o que você chama de feminismo. Porque, na verdade, aí fala assim, coisas que me irritam. A mulher virar e fala assim, eu não sou feminista, eu sou feminina. Você entende? Não existe isso. Oi, socorro. Aí eles tentam fazer isso, tentam fazer essa mudança. O feminino... Claro que o homem feminista, ele não é feminino. Entende? O homem pode ser feminista. Opa, o feminismo é um conceito político. Não é uma coisa nossa que a gente catou. Ser mulher feminista é quase obrigatório. Os homens vão chegando, vão entendendo, vão melhorando. Estava melhorando, gente. Nós tínhamos diminuído essa violência já. Mas com aquela coisa que a gente passou nos últimos anos aí para trás, piorou muito, porque o que aconteceu? Mas, Leon, você não acha que
ao ódio, às pessoas dentro de casa na pandemia, que também foi um horror mental. Está todo mundo doido, saíram doidos, continuam Verdade, doidos. verdade, A verdade. reação das mulheres. Quando nós começamos, gente, as mulheres não trabalhavam fora como trabalham hoje. Então, quando a gente começou a falar no mercado de trabalho, o que aconteceu? Vão tomar meu lugar. Não, não é competente, vai ter que ganhar menos. Hoje, a gente até se impressiona de ver quanto número de grandes empresas no mundo inteiro são dirigidas por mulheres. Qual número de grandes instituições e organizações internacionais são dirigidas por mulheres, tá certo? É até legal, não é? Puxa vida, isso foi uma coisa. Você vê que no mundo se expandiu e aqui nós retrocedemos. Aqui nós estamos retrocedendo. Você não acha que passa também pela falta de uma compreensão pegando o gancho aí, você fala, você cita no título do seu livro, uma coisa que eu achei muito legal, você diz assim, né? Bom para mulheres e para homens também, né? Depois você vai falar um pouquinho sobre o livro, mas da própria ideia de masculinidade do homem, uma reeducação, de uma revisão, né, de repensar o que é ser homem no mundo, no sentido da. Aí, claro, como você trabalha com o tema do feminino, né? A Regina Navarro fala uma coisa legal, né? Ela fala psicanálise se conjuga no feminino, né? O inconsciente não tem masculino e feminino. Por isso que eu dizia sempre para meus alunos assim, olha, gente, aprenda a música do Pepeu Gomes, né? Ser um homem feminino não nega meu lado masculino, né? É isso aí. O masculino ou feminino, aí precisa ler os 3 ensaios de sexualidade de Freud, né? Para entender, né? Mas você não acha que passa por uma reeducação do que é masculinidade, do papel do homem também nesse sentido? O Carlos tocou num ponto muito importante, que talvez aí é um erro não só semântico, né, de sempre acreditar que machismo faz par com o feminismo. Né? De repente, a gente vai explorar o tema do feminino, trazendo o tema do masculino também para o debate, chamando para o meio da roda, da conversa. Sim, sim, tem que chamar, não é? Tanto que você pegar o livro, eu escrevo para todo mundo. E não é um livro que eu vou buscar a história da antiguidade. Não, eu estou falando, olha, gente, peraí, olha, você está falando isso. Sabe o que a gente estava falando? Eu tenho um capítulo que feminismo e machismo não tem nada a ver. Sabe, presta atenção. Sabe, não é assim que funciona. Nós estamos falando em liberdade, nós estamos falando em trabalho, nós estamos falando em andar junto, nós estamos falando em construir junto, construir uma nação. De educar as crianças é fundamental a educação das crianças, gente. É a partir daí, já que elas estão vindo tão inteligentes, tão interessantes, vamos aproveitar essa inteligência, tá certo? E não deixar que elas entrem e fiquem, como está acontecendo também, que vocês estão vendo, nesses grupos sociais, de redes sociais. Você não acha que esse conflito... Esse conflito não entra na questão... Você falou, é um campo político. Pensar o feminismo passa por um campo político. Mas dentro do campo ideológico, essa luta de rivalidade, de provocar essa rivalidade, de agora também vamos se vingar do homem, não é uma visão equivocada também? Será que a sociedade não está tendo recebendo ruídos de uma leitura muito, muito estúpida até? Né? Aliás, ninguém pode duvidar da própria estupidez, pelo amor de Deus, mas no sentido de que o feminismo agora vai combater a masculinidade, vem para fazer frente, para afronta. Você não acha que é perigoso esse tipo de duelo, de conflito, de embate? Aliás, uma sociedade como está hoje polarizada, parece que tudo se polariza, né? Tudo se transforma em... Eu vou completar pegando um gancho do Marcelo. E aí isso é esse grande sintoma da sociedade de que ficar os opostos se digladiando. Quem ganha com isso, Marli? Quem ganha e como ganha com essa desinformação e esse embate? Eu acho isso ridículo, e realmente ser feminista não faz isso.
O que eu estou vendo, ao contrário, é esses grupos de homens se juntando, sim, aí sim para se vingar, aí sim para arrumar problema, aí sim para inventar, para fazer fake news, para ir para trás, para Os retrocesso, MGTOWs estão surgindo aí agora, para né? interagir com a violência, para dar Verdade. ideia, para ensinar o homem a ser homem. Isso eu nunca vi, gente. Isso não existia. Nunca precisava, não precisava. Antigamente. Sabe, você vai pegar o meu livro das principais, das mulheres legais, sabe, que estão aí, ninguém está falando, estão falando outra coisa, sabe? E por conta de a gente estar falando outra coisa, é que a gente. Nossa, vocês não têm noção do que é o combate, ou o que vem aqui, assim, o que a gente tem que ouvir aqui do lado. Aí, quem que está lucrando com isso? Quem está movendo essa máquina de ódio e desinformação? É a política? É a mídia? É uma parcela da mídia? Quem? É da política de um lado, desse lado conservador, que está tentando entrar, esse lado ligado a religiões mais à direita, mais conservadoras, são os ultraconservadores, né? E os que se empenham em manter a divisão política, tá certo? Porque a gente está falando de feminismo e a gente tem que falar também no movimento LGBT crescente, sabe? Efervescente, e que esses caras acham que tem que combater, tem que matar. Agora mesmo que eu tinha acabado de ouvir a notícia que mais uma trans foi assassinada. O número de transexuais assassinados, gente, é semelhado ao feminicídio. Eu até pensei, falei, isso aí é feminicídio, porque trans já é feminicídio, isso tinha que vir, sabe, entrar no número. Então, é uma violência contra tudo que a gente anda um passo para frente, tem alguém querendo laçar para trás, porque interessa a eles manterem o status de poder, de não sei o quê. A gente já viveu isso, gente, 21 anos. Nós vivemos 21 anos assim. Não podemos deixar acontecer, sabe? Não é uma questão de ser esquerda, direita, não é disso que eu estou falando. Não podemos deixar que essas pessoas mexam com a nossa liberdade, com a nossa individualidade, sabe? E quando eu falo em machismo, não é uma liberdade. Isso não é liberdade. Isso é ignorância. A ignorância não pode ganhar espaço. Sabe? É muito. E ela é o que ela está ganhando, por isso esses números, por isso esse absurdo. É visível. A ignorância vem com a violência, né? A ignorância é sempre de mãos dadas com a violência. Ô, Marli, queria que você falasse do livro. Carlos, me dá uma parte. Eu queria que a Silvana claro, pudesse. Vai lá, Marcelo. Claro que é difícil conceituar. Eu sei que é um tema rico. É o feminismo que você está trazendo, ele tem muita riqueza de possibilidades, de ideias, de informações, né? Difícil você conceituar isso, é isso, é aquilo, né? Rotular, acho que até um perigo, né? Vamos rotular o feminismo, é isso ou não é isso? Mas, assim, você poderia, para você, assim, trazer para a gente, traduzir, o que você pensa do que é, de fato, o feminismo? O que é o feminismo, para Marli? Uma consciência do ser, do existir, da humanidade e da importância da igualdade humana. Igualdade Sabe? humana. Simples assim. Legal. Para mim é isso. Não sou melhor que você, nem você é melhor. Verdade. Eu tenho um monte de problemas, você também tem. Então, não precisa me matar. Não é isso. É liberdade, gente. Eu posso voltar para a semântica? Por que a gente não pode... Por que a gente não poderia... Estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui, tá? Por que a gente não poderia usar a expressão igualdade para fazer essa mesma definição? Pronto, falei. Por que não poderia? Pode, claro que pode. Claro que pode. Pode, e é o que a gente está lutando, porque a gente não tem igualdade nenhuma ainda, hein? Convívio, de espaço, de mundo, acho que tem, né? E isso não exclui admitir que essa igualdade não existe, não chegou, não existe. Que ela está longe. Sim, não existe, porque, inclusive, eu glorifiquei as mulheres nos cargos de poder, etc. Maravilha. Mas muitas delas, para poder chegar lá, o que fizeram? Puseram o papel, trouxeram esse papel de poder, do poder masculino.
sabe? Isso também não dá para negar, gente. Não, eu não estou aqui para clarear nada, assim, para absolver ninguém, nem para julgar, mas para chegar lá é difícil. Eu, que sou uma pessoa que vive nessa luta que vocês estão vendo, eu sei o que eu passo, entende? É muito difícil. Então, muitas vezes, quando você me pergunta da urbanidade, do que eu tenho que fazer, das minhas guerras, eu tenho que ser homem. É terrível isso. Para mim é muito difícil, mas precisa? Tem um problema, não. Tem o menor problema. Se é isso que você quer, se é o que você quer esse momento, eu tenho que me defender. Eu não daria a Elis cantou isso com a Rita Lee. Sou mais macho que muito homem, né? Sou mais macho que muito homem, gente. Eu tenho que sobreviver. Eu não estaria aqui contando para vocês uma ou duas ou três coisas. Foram muitas. Nossa, isso ilustra bem, Marli, porque você está falando o quê? Né, assim, tipo, olha, para uma mulher ser respeitada, ela tem que falar alto, cara. Eu ia falar. Ela tem que... Eu ia falar o pior. Tem que bater na mesa, gente. É terrível. É terrível. Não precisava ser assim, né, Marli? Não precisava ser assim. O que o teu livro revela para a gente? Fala do livro aí, porque a gente quer ajudar você a vender livros. Todas essas possibilidades que nós estamos conversando, revela a necessidade fundamental do país pensar na saúde da mulher, que isso é fundamental. Claro, não é não pensar na saúde do homem, mas a saúde da mulher é ligada à continuidade de um país, de uma nação. E nós não temos. Do direito ao aborto. Oi, socorro. Gente, é uma decisão da mulher, sabe? Tem que ter cuidado, porque não é porque eles proíbem que não existe. Isso é muito terrível, gente. É uma situação lamentável, e nós briga mais de 50 anos. Isso me incomoda muito. Eu estou falando para vocês, quando eu falei em 1975, já se passaram agora 52 anos, ok? E eu estou falando a mesma coisa. Nós estamos falando de trabalho, de saúde, de poder, de violência, de salário. Eu estou falando a mesma coisa, é muito terrível isso. Eu vou falar, mas você... eu sou sincera, eu estou falando a mesma coisa. Melhorou um pouquinho. Por quê? A sociedade necessitou abrir o mercado para as mulheres, porque senão não estávamos aqui. Porque antes as mulheres não podiam, não podia sair sem o ok do marido, não podia tomar decisões sem o marido dar um papel. Não faz muito tempo. Isso não é uma coisa do século... É do século passado, sim, mas do século retrasado, não é, não. Não é, não. Os anos 70 foi uma guerra, que está aí, sabe? O mesmo. Eu lembro que eu tive muito problema com muitos amigos de esquerda, porque a esquerda, com essa questão feminina, é péssima, é terrível. Foi terrível em alguns momentos, sabe? E aí, você falar isso era um crime. Nossa, quase perdi vários amigos por conta disso. Falou, opa, espera um pouquinho, que eu vivi, gente. Eu sei o que eu estou falando. Mas o que você tem a dizer sobre as mulheres que vão na contramão disso? A maioria, minoria. Não, a maioria não é. Assim, acaba entrando num tipo de movimento, como eu posso te dizer, tem algumas influências, inclusive, nesse sentido, né? Que pinta um cenário, né, de sujeição, de submissão, até por questão econômica, né? Garotas que se envolvem com jogador de futebol, com famoso, com celebridade, que vende uma ideia, né, ainda dessa mulher submissa, cativa. Dessa mulher que precisa ser suprida financeiramente, às vezes, por um homem. Um dos maiores problemas que levam as mulheres a manterem relacionamentos tóxicos, gente, é a necessidade, né? Ela tem filhos, ela não tem profissão, ela não sabe como vai viver com um filho sozinha, ela demora para tomar essa decisão, ela não tem apoio familiar, muitas vezes. Esse é um dos motivos. Essas outras que vocês estão falando, aí é uma questão, né? Sei lá, é legal, né, já pensou? Pô, é legal
Eu todo dia recebo 4, 5 press releases sobre sugar daddies. O que eu posso Isso. fazer? O que Ah, eu posso é fazer? uma febre isso aí. É. Eu não posso fazer nada. Agora, eu vou É, fazer porque eu acho que a profissão de prostituição tem que ser tida como profissão. Isso é outra coisa, que é outra coisa, sim. tá? É outra coisa. Tem avançado, o debate está caminhando, né, nesse Mas, sentido. pelo amor de Deus, já mais de 20 anos que É. está andando lá no Congresso. Um monte de leizinha andando no Congresso, assim, há 20 anos. Para lá, sobe, Marli, desce. falando sobre o momento, o contexto do livro, você escreveu quando? Eu não tenho, Eu desculpe, eu escrevi deveria ter, exatamente em mas. 2019. Deixa eu contar para vocês. A Ah, editora Contexto é uma editora maravilhosa de livros. Como é que a gente faz? Como é que se, não é técnicos, de filosofia, economia, sabe? Não é a Companhia das Letras de literatura, ok? E didáticos, seriam didáticos, eles científicos didáticos. fizeram essa coleção. Essa coleção chama Cotidiano. O primeiro foi Filosofia no Cotidiano, do Pondé. O segundo foi o meu. O terceiro. Por aí, ó. Eu sei que a Natália, aquela que ajudou muito na questão da Covid, tá, saúde no cotidiano. Tem psicologia no cotidiano. Tem economia no cotidiano. Ciência no cotidiano. Era uma coleção, não vou lembrar todos os títulos. Eu tive muito orgulho de ser o segundo, gente. Primeiro porque o Pondé, quem conhece o trabalho dele, vê que o Pondé e um sabonetinho estamos aí, né? E eu vim com o Feminismo no Cotidiano, tive todo o apoio da editora, foi maravilhoso. Esse lançamento foi em 2019, pouco antes da pandemia. É o meu livrinho, olha que lindo que é meu livrinho, gente. Ele está à venda na editora Contexto, pela Amazon, virtual, é bem legal, assim, foi muito, muito bem aceito. Tenho muito orgulho de ter feito isso, sabe? E foi um convite do Jaime Pinsky, que é o editor, diretor, o bárbaro, um dos maiores historiadores do país, inclusive. Eu tenho muito orgulho de ser autora lá na Contexto. Esse foi o. Sabe, tipo, ele sabia da minha luta, assim como você falou, Carlos, sabe? Do coisa. E aí, o que você acha? Puta, o que eu acho? O que eu acho que eu vou escrever, né? E assim foi. Eu acho Foi, que demorou esse convite, eu amei, né? foi um convite e eu passei a escrever, entende? Não foi que eu escrevi, e por isso que eu já estava nessa Marli, coleção. então, o Brasil em que você elaborou esse trabalho, ele é igual, né? Porque faz poucos anos, não mudou nada. Piorou agora o número, né? O número estava Sim. melhorando. Na época, esse número aí esse recorde que nós tivemos agora está piorando. Na época, eu falava mais da Lei Maria da Penha, explicando juridicamente o número dela, como é que era que O Marli, funcionava. eu sou repórter policial diariamente, né? E eu não gosto, quando eu leio comentários nas redes sociais, das pessoas dizendo assim que a Lei Maria da Penha não serve para nada, é um lixo, ou nem devia existir, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque eu também noticio muita gente em cana porque violou a protetiva. Então, as polícias, os delegados de polícia, eles têm um dispositivo legal para botar esses caras na cadeia, sabe? Para diminuir. Não vai. A Lei Maria da Penha não é uma arma, mas a Lei Maria da Penha é um recurso legal para inibir, para afastar, para tentar, sabe, minimizar. E por que você acha que essa lei ela acaba sendo combatida, né, e até assim tão mal compreendida? Por tudo isso que você falou, por quê? Porque a Lei Maria da Penha nomeia. A gente não falava feminicídio. Antes de 2015, ninguém falava essa palavra, feminicídio. Era mulher morta, assassinada, né? Entende? Agora não, tem o assassinato de mulheres, que é uma coisa, essa mulher está andando na rua, é roubada, morre, pá, foi assassinada. E tem o feminicídio. O feminicídio é a morte por ser mulher, pela condição de mulher.
É bem diferente. E a aplicação da pena é fundamental. Então, é por isso que é tão combatido, mas por causa disso, porque ninguém entende isso. Não existia feminismo. E aí começou a incomodar, igual o feminismo. A palavra incomoda, porque a palavra incomoda, feminismo. Vamos combinar, né? Assim como o machismo incomoda também, embora não seja. Algum feminicídio não existia, gente. A palavra feminicídio nasceu em 2015. O resto é assassinato. Então, inclusive, o número que a gente está falando é de feminicídio, que tem um outro número de assassinato de mulheres. Então, 2 números grandes também, hein? Vamos combinar, grandes também, porque já que a mulher está mais ativa, ela também é vítima de formas absurdas. E aí você vê no feminicídio a crueldade, meu amigo. O que você acha de um cara que sai arrastando uma mulher por 1 quilômetro? O que você acha desse que matou essa mulher hoje e estuprou o bebê de 2 anos, de 1 ano? Não, nem mesmo 1 ano tinha. O que a gente pode achar disso, gente? Vocês concordam comigo que é preciso botar uma palavra, dar uma lei e uma pena? É isso. É dar nomes, como você escreveu no artigo dessa semana. Entende? Eu achei máxima a história, a orelha para lá, a orelha para cá. Mas eu queria ouvir falar da mulher, dessa mulher, do nome. Eu sou... Nossa, eu adoro animais, óbvio, né? Mas achei a comoção. Gato, você tem gato, né, Marli? A gatinha? Tenho uma gata. Tem uma gata que está dormindo por aqui. Não sei como ela não apareceu por aqui ainda. Eu tenho uma minhoca. Eu amo bicho. Imagina, só de pensar que alguém olhou feio para ela, eu vou ter um ataque. Mas eu achei que, como ficou bonitinha a história do Orelha, tem mais artigos falando do Orelha do que... É um pouco isso que eu queria nomear, entende? Eu queria lembrar das mulheres, eu queria falar isso. E também do Orelha, e também do Manchinha, e também do Negão, do Neguinho, também da minha banzai. A gente publicou hoje. Até a foto é um pet lá com a mãozinha e uma mão humana. Né? Então, gente. Claro, sabe? A comoção, gente, a comoção. Tudo bem que o feminicídio hoje está valendo a gente ter essa comoção específica. Crueldade contra animais também. Mas a comoção tem que ser contra a violência, contra o ódio, contra esta loucura. Que tem dia que eu tenho medo de sair na rua. Vou falar para vocês, gente, eu moro no Jardins. Aqui tem segurança em tudo quanto é canto. Aqui é minha vila. Isso aqui eu conheço todo mundo. Mas, mesmo assim, vem, sabe, você fica sabendo das coisas. É muito terrível. Aqui, nós estamos com um problema aqui no prédio. Tem um cidadão aqui que já teve 3ª vez. Entendeu? De violência. Vem a polícia. Então, um maior problema aqui. O que a gente vai fazer com esse cara? O que a gente faz com esse cara? E aí o problema é que uma das vezes eu vi a menina e é a mesma. O que eu posso fazer? Diz para mim, o que eu posso fazer? Uma sensação de impotência, né? Nossa, sofri, fiquei mal, entendeu? Porque é uma situação, gente, que é difícil explicar para vocês, sem gente entender. Você acaba envolvido por aquilo, porque você acha que aquilo é amor. Sabe? Que você acha que aquilo, olha, puxa vida, ele não quer que eu faça isso, ele não quer que eu faça aquilo, ele não quer que eu... E aí você vai e ficando em silêncio com relação à sociedade. Então, muitas vezes, que eu fiquei chocada, por exemplo, no caso de hoje, que eu repito, eu não sei se nossos ouvintes estão acompanhando, que a casa era no mesmo terreno do pai. E o pai só foi ver que a filha estava morta no sábado e ainda depõe que teve uma briga. Você entende? Um caso que já tinha tido 3 problemas e que a investigação não tinha continuado porque ela tirou a queixa. Você que faz polícia sabe o que é isso.
Marli, esses casos, eles que geram muita comoção, que geram todo esse noticiário, eles acabam depois ficando muito caracterizados pelo caso em si, né? Parece que não existe uma leitura de contexto, né? Não, exatamente. Que é isso que eu estou te falando. Elisa Samúdio, por exemplo. Eu presto muita Elisa atenção. Samúdio, é Elisa, é o Bruno, é o goleiro, é a menina que ficava atrás do jogador, né? Quer dizer, não tem o contexto de um homem com poder econômico, né? De uma situação ali. Quer dizer, parece que o contexto um pouco importa, né? Não, você que faz polícia, eu adoro, sabe? Fiz muito tempo polícia. Sou Percival, Fausto Macedo, minha turma, né? Eu fazia perfis, adorava fazer perfis. Adorava fazer perfis, gente. De tudo, era bárbaro. Então, é um hábito que você pega, né? Você pega, assim como começa a chover, eu tenho problema com enchente, porque eu cobri muita, então eu presto muita atenção. Eu presto atenção nos detalhes, sabe? Essa do pai, no mesmo terreno, que não deve ser, não era uma chácara, um terreno, portanto, uma casinha aqui, uma casinha aqui. Se ele ouviu a briga, a casinha mais perto ainda. As pessoas calam, gente. E eu acho isso absurdo, porque, volto a dizer, como eu comentei com vocês, eu fui salvo por uma vizinha. Entende? Você tem que estar ligado. O problema aqui no prédio está isso. A gente está agora o tempo inteiro ligado na história do cara, entende? É um horror isso. Como é que eu vou viver aqui? E não tem... Uma das vezes eu conversei com o policial e ele falou assim, já é uma vez, eu falei, eu desci agora, mas já é, acho que a segunda ou terceira vez aqui. E teve outras. Por isso que é importante, né, voltando um pouquinho, aquelas questões lá dos programas especiais, que traz pessoas treinadas, policiais femininas, policiais masculinos treinados, que sabem lidar, que entendem que o agressor sai, o agressor volta, como é que o agressor age, e como que a vítima também age, que muitas vezes a vítima não está se sentindo empoderada para persistir na sua denúncia e tudo mais, né, Marlene? Na vez que eu assisti aqui, eu precisava implorar para a menina ir na delegacia. E logo no dia seguinte eu já soube que ela tinha tirado a queixa. Complicado. Mas cai naquela história da dependência. Viu, cara? Mas cai assim, Marli, em relação a isso, essa reincidência, esse retorno, passa pela questão da dependência, muitas vezes econômica, afetiva. Sim, Porque a impressão que me causa, assim, não vai haver outro que me ame, não vai haver outro que goste de mim. Eu acho que aí. Amor, gente. É o amor. O amor é uma coisa muito estranha, não, sabe? Às vezes eu acho que o amor é estranho, porque ele faz com que você se submeta mal ou bem. Uma bobagem, sabe? Eu não estou falando de violência só. Mas Você sabe, Marli, nesse texto do Freud, que ele fala lá do espanca-se uma criança, uma das quatro vertentes que ele explora, uma delas é que desperta na criança um sentimento de que ela apanha porque ela merece, ela acha que ela merece. Bom, uma fantasia, tá? Isso é uma fantasia inconsciente. Já, olha, se ele me agride, é porque eu mereço. É porque talvez eu tenha alguma questão, devo ter feito alguma coisa de errado. E em alguns casos, aí ele vai exatamente explorar, a que acaba despertando no agredido um sentimento de culpa. E a relação com o pai, né? Passa um pouco nessa questão, às vezes na questão da agressão, dizer, olha, talvez ele bate em mim porque, sei lá, o que eu fiz de errado, o que eu, né? Coloca num grau de sujeição, de submissão, assim, cega mesmo, né? A sociedade patriarcal, meu amigo. Parado por apanhar, quer dizer, sabe? Dizer assim, olha, você me agride porque de fato deve ter alguma coisa errada comigo, né? Que eu mereça nesse sentido. E passa talvez por uma transformação, talvez por intensificar o apoio terapêutico, né? Precisamos de mais terapia, de mais acompanhamento, de mais cuidado emocional, né? Para a nossa sociedade, e aí em especial para essas mulheres, porque a gente questiona, como é que volta, né? Porque não sai. Com a lei falha, ela tem um amparo, mesmo com toda a falibilidade da lei, mas ela está ancorada em alguma coisa que possa lhe dar uma garantia de colocar esse homem para fora de casa, sabe? De ter
o amparo da moradia. É que você fala, a medida protetiva não está resolvendo nada, né? Porque está aí, está acontecendo todo dia. O cara. A tornozeleira. Aí a tornozeleira também. Hoje eu vi o número, como é que era? 830 casos no estado. Não sei se é 800 ou 380, agora fiquei na dúvida. Que usam tornozeleira e são monitorados. Tá. Toda hora vem um que mata porque quebrou a tornozeleira, foi lá e matou. Porque a sociedade se desenvolveu de uma forma, historicamente, dentro do mito de Édipo, matava-se o pai para se ter o amor da mãe. Hoje mata-se a mãe. É interessante isso, por um amor que é negado. Se ela não me ama, porque o ódio, Marli, ele é resultado... Por que a gente odeia? Porque a gente ama porque dá o que eu quero. O Freud vai dizer que toda forma de amar é narcísica. Coisa lá do Freud. A narcísica, te amo outro a partir do que eu sou, já fui, gostaria de ser, etc. e tal, né? Eu vejo um pouco dessa agressividade ao feminino também, porque passa pelo crivo da inveja, passa pelo crivo do odiar no outro que eu odeio em mim, né? E destruir no outro o que eu não sou capaz de conter em mim mesmo. Quer dizer, tem toda uma questão aí psicanalítica, né? Como vem ao caso, mas a gente odeia muitas vezes porque algo me é negado. O que eu noto é que na maioria desses agressores, isso não é uma regra, mas normalmente, assim, filhos mimados, meninos que cresceram assim, né? Porque não é só aquele clichê de dizer assim, não, é o delinquente que foi criado, marginalizado. A maioria dos casos de violência são homens, são rapazes que tiveram uma boa educação. Tiveram, exato, assim, foram bem criados. É como se assim, como assim não me dá o que eu quero? Como assim não vai? Como é que você não vai fazer essa função? Você não vai ser a boa mãe comigo, sabe? Então esse ódio muitas vezes parece direcionado para essas mulheres, passa por esse lado de eu só odeio porque ela não dá o que eu quero. Então, mas o que ele quer no campo do desejo dele é algo muito equivocado, que não é a função da mulher lidar, né? Então, acho que passa por esse aspecto, então um nível, beber um estágio de loucura mesmo, assim, de psicose, né? Por um caso, por exemplo, se você pensa no caso antigo da Ângela Diniz, por exemplo, que está sendo seriado aí, tem dois seriados, no caso dela, que a gente tinha aquela justiça, o cara falando em legítima defesa da honra. Né? A lei que existia, inclusive, né? Mas ele matou o nome da honra. Como se eu... Não. E isso agora também, esse cara que foi preso na Bahia, que matou a outra também, 26 anos depois está sendo preso, são casos que foram muito falados na época, né? Hoje, são tantos casos que amanhã eles já esqueceram de hoje. Não tem mais, mesmo que a pessoa seja, às vezes, até muito conhecida de violência. E toda hora eu vejo influenciadora mostrando a cara machucada por aí. Toda hora tem alguém aí dando depoimento, tem milhões de seguidores, não sei o quê, aparece chorando, e no momento seguinte você não sabe mais quem é. E passa pelo exemplo, e passa também, porque quem agrediu, estou dizendo que é o especificado no caso, que agrediu a orelha, vai agredir uma mulher. Vai agredir uma mulher. Vai agredir uma mulher. Uma mulher. Porque ele não foi contido, ele não tem noção do limite que se estabelece, que é onde acho que entra o campo do respeito, né? Da liberdade, da gente ter um nível de, sabe, um continente ali, de saber até onde vai, até onde a coisa pode, sabe? Não tem mais essa falta do limite na formação do indivíduo, do sujeito, muitas vezes, que faz o cara cometer algumas barbáries, né? Como essas, assim. E se você reparar, é uma coisa que também me chama a atenção. Os números e os casos não têm acontecido nas comunidades, nas favelas. Interessante. Repara nisso. Você acha mais na classe média? Né? Hoje foi na saúde, mesmo já lá no Capão Redondo. Né? Você não vê por quê? A comunidade, ela é aqui, ó. Mexe com ela. Hoje ela está lá, os filhos são conhecidos,
Qualquer coisa que aconteça com ela, acontece com todo mundo. Põe o malfeitor para correr. Você repara, a polícia matou um, a polícia aguenta, porque a comunidade toda desce para Marli, mas protestar. também tem a coisa da mídia, né? Para nós, né? O fato, o produto jornalístico, ele acaba sendo mais interessante quando ele tem esse contexto aí como o Marcelo colocou, dos meninos lá que tem de tudo, né? Tinha de tudo para ter uma boa educação, ter atitudes gentis, né? E não tem, né? Então, também, talvez a gente recorte mais esses casos. Sim e não. Porque como eu reparo, realmente eu sou muito ligada nisso, claro, não vou dizer que não tem, gente, não é isso que eu disse, tem, mas é o menor número. Você vai ver, depois quando você vê a casa, quando mostram, que a casa era num bairro, uma casinha bonitinha, tinha uma garagem, tinha não sei o quê, né? Era aquela parte de trás da casa, uma edícula, estava lá, não era uma comunidade, sabe? Não tinha esse senso social, esse padrão social, que é uma coisa muito interessante. Justiça, né? Parece que a comunidade fecha e põe o cidadão para correr de lá. Isso, quando não acontece coisa pior. Você livro de casos, entende? É assim? Tá batendo a vizinha? Pera lá, nós vamos resolver, né? Pera lá, deixa lá. O cara sai machucado. Eu conheço vários casos. Quando sai vivo. Vários casos. É verdade. É verdade. É verdade. Ô, Marli, a gente vai ter que caminhar para encerrar, porque tem bastante gente acompanhando a gente que precisa ir embora e a gente também precisa, para depois fazer uma edição legal. Como é que eu posso agradecer aos ouvintes todos, queridos? Deixa também? O beijo e o carinho, já fala do seu livro também, reforça para seguir o seu... Tem o ponto ou vírgula também, né? Daqui a pouquinho tem um ponto ou vírgula para a gente encerrar. Sim, para encerrar. O que é o ponto ou vírgula? Eu até deixei aqui para mostrar para vocês um pouquinho de Nós Mulheres. Ai, que maravilha. Eu tenho a coleção toda aqui. Você vendo? Olha, os casos. Qual é o reino desta rainha? Olha que as pautas são as mesmas, gente. As mesmas. Aqui é o número 2. Aqui. Vamos ver a capa. É incrível isso. 50 anos. Tem esse acervo digitalizado, Marli? Existe algum acesso? Não tem acho que a Unicamp tem. A Unicamp eu acho que tem. Porque eu lembro que a gente fez essa... Lígia Fagundes Teles, prostituição. Isso aqui é setembro de 75, gente. Olha só. Entenderam? Tudo guardadinho, bem cuidado. Você baixa. Carolina de Jesus, linda. Nossa, queremos creche. Vocês viram o Marli, é standard? O tamanho da impressa nanica, né? Movimento. É daquele do Belliner, ou Belliner. Que hoje tem nome, né? O nosso era nanica. Imprensa. O Versus era mais compridinho um pouco, mas o Opinião, o Movimento, Pasquim, todos eram do mesmo tamanho. Eles eram todos do mesmo tamanho. Que sensacional, que rico. Não é? Que rico. Então tem aqui, eu tenho coleção, eu guardo isso aqui com muito carinho, porque é história, né? É história. Mas depois ainda fiz muita coisa, em consultoria, na política, propaganda, relações públicas, para viver a gente, né, trabalha. É isso aí. E agora Marli, para a gente fechar, viu, Carlos? Antes, só uma adendo aqui. Qual, na sua opinião, o jornalismo hoje, que papel que ele tem para você nessa função social de conscientização, de apelo, de grito? Você acha que mudou esse modo de fazer jornalismo? Se mostrou agora, em 1970, há 50 anos atrás, né, se fazia um jornalismo, fala-se tanto de jornalismo militante, não, o militante era esse dos anos 70, que ia para a linha do fronte, né, que ia para a trincheira, não é esse feito hoje atrás de um computador ali no blogzinho, dando indireto e soltando farpa, né? Não é, e que qualquer um fala que acha, né, e acha que é isso, porque tem 1 milhão, 2 milhões, 1.000, 100 mil, não sei o quê, das coisas. Eu acho que o jornalismo sério é a estrada, é uma estrada importante.
Eu tenho ficado um pouco incomodada com o jornalismo atual, vamos dizer assim, com o personalismo, sabe? Todo mundo buscando ser mais importante que a notícia. Isso é um crime muito terrível, porque você esquece o seu papel. O Carlos, que está, quando ele cita a polícia, eu sei a dificuldade que é você ser repórter policial. Enfrentei muita rebelião, já fui pior que a própria rebelião. Imagina uma mulher de mini saia chegando numa rebelião para cobrir. Para você provar que é sério, cara. Entende isso? E aí é difícil, porque eu sempre fui como eu sou. Então, enfrentei muita coisa, gente. Eu estaria muito melhor se eu tivesse baixado a cabeça para vários chefes, etc., porque o assédio também era uma loucura, né? É uma loucura. Tem muita coisa no jornalismo que precisa ser discutido, inclusive isso. Nossa, você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer sobre o ambiente do jornalismo para a mulher. Continua difícil, né, Marlene? Eu, na verdade, eu não estou hoje na redação, tá? Eu acho. Você não trabalha mais com a notícia, você trabalha com opinião, né? Eu trabalho com opinião e trabalho com a imprensa, cada vez com mais dificuldade, porque eu não tenho com quem falar, eu não tenho para quem telefonar, o telefone não existe, o e-mail não sei o que, a pessoa não quer receber e-mail, a pessoa não quer atender. Eu não ligo para falar bobagem. Quando eu ligo, eu preciso que eu tenho trabalho corporativo, né? Várias vezes tive problemas com isso. Então, muitas vezes é incrível falar isso, gente. Eu consegui trabalhar muito em Brasília, nas CPIs e coisas que eu fiz, por não parecer jornalista. Porque eu passava, entende? Porque é terrível isso. Como é que a gente fala quando as pessoas se juntam muito? Uma panelinha. É uma panelinha, e as panelinhas são difíceis. Tem vários programas que eu cortei da minha vida, porque eu não quero ouvir a conversa. Conversa, eu vou querer ver meus amigos conversando. Eu não quero ouvir, sabe, a conversinha. Eu quero ouvir a notícia, eu quero saber por que a mulher foi morta, de onde foi morta, se está preso, se pegaram, o que estão. É isso. Então, isso tem me incomodado bastante. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem uma imprensa muito resistente, completamente diluída, mas resistente. E a moçada que não sabe, muitas vezes, ela não tem informação, gente, não teve, sabe, não tem vontade de ler, ela está lá no selfie, não é por aí, entende? É terrível, não gosto de ser muito crítica, porque parece coisa, mas é verdade. É verdade. Quem é que você acaba para ler? Você lê os jornalistas que você considera, que você sabe que o cara está falando, sabe? Não é embandeirado, sabe? É capaz de criticar. Eu falo, não tenho. Eu acho que chega de falar esquerda e direita, não sei o quê, só divide. Não existe. Não existe. Então, como eu falei para vocês, nós temos problemas na esquerda seríssimos com relação à mulher. Seríssimos. A direita, porque é conservadora, safada, religiosa, por outros motivos. Mas são seríssimos os problemas. Então, é preciso voltar a ser um país. É preciso fazer crônica, cordial. Marli Gonçalves. Você precisa fazer crônica. Por isso que de vez em quando está com uns humores, umas coisas. Às vezes você sabe, o pessoal sabe como está meu humor, entendeu? É isso. Muito bem. Muito bom. Marcelo! Sabe um leitor, assim, eu tenho leitores de todas as matizes. Um leitor muito querido que eu tenho, que tudo que eu escrevo comenta, é o Ivi Gandra. Entende? Toda semana, manda um comentário. Então, eu respeito ele. Eu não vou falar de religião, não vou bater papo de religião com ele, né, gente? Não vou. Não vou bater papo sobre outras coisas, mas sobre o comportamento, ele está vendo isso também, entende? Eu tenho todos os livros de poesia que ele escreveu para a esposa.
Entende? Respeitar as diferenças, né, Marli Gonçalves? Não é? Eu falo com você porque você é legal. Olha, você gosta de camisa, eu também gosto de camisa. Você, olha, seu óculos, que legal, a gente pode conversar sobre isso também. Psicanálise, acho interessante, hein? Vamos falar mais. Entende? Eu vou procurar. O Marcelo, ele traz esses recortes de psicanálise para a gente aqui, que são pérolas assim fantásticas para a gente entender, né? Para a gente entender por que a gente faz as coisas como a gente faz. Eu acho isso fantástico. Exatamente. É isso que foi essa conversa nossa. Eu falei da realidade, gente. Desculpem a sinceridade de algumas coisas, mas é assim, né? Demais. Eu adoraria falar que está tudo legal, que tudo bem. Agora, e fiquei feliz de saber que aí, no Paraná, as coisas estão mais sérias nessa área. Aqui, não. Aqui eu estou vendo um governo de homens, estou vendo no federal um governo de homens, e não estou vendo ações reais. Eu não sei até onde isso são iniciativas de Estado, mas as instituições policiais parecem bem engajadas. Eu não sei se o Marcelo concorda. Eu sempre amei assim, eu adoro o Greca, né, em Curitiba. Você sabe que eu sou uma apaixonada pelo Rafael Greca. Então, em Curitiba tem isso, do ponto de vista que é absolutamente um lugar careta, absurdamente careta, você tem o Rafael Greca, que é o oposto de tudo aquilo. E ele dirige essa cidade, entende? O Jaime Lerner, puxa, que admiração que eu tinha. Dizer, ele vem de uma safra, braço do Jaime Lerner, ali, de toda uma geração de Curitiba. Esse é o meu Paraná. Fazendo poesia, Jaime Lerner fazendo arquitetura e urbanismo, né? Esse é o meu Paraná. Não é o Paraná do Requião. Entende? Esse aí é o meu Paraná. Do Ratinho Júnior. Entendeu? Tive aí, gente. Tive. Bom, querida. Marcelo, quer tocar aí o nosso ponto ou vírgula? Quer explicar para a Marli? Eu já fiz uma prévia, mas só para ficar... Pergunta e você vai responder ponto ou vírgula e por quê. Tá. Isso é ponto final, né? Deixa eu já provocar essa primeira aqui, Carlos, que não está no script. Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ponto ou vírgula? Vírgula. Vírgula. Por quê? Vírgula. Porque tem muito que você aprender e você nasce mulher, sim. Porque legal. Desde a tenra infância, você... Gente, eu até os 18 anos eu não dormia fora de casa. Pra vocês terem ideia, né? Eu sou filha de um pai amazonense e mãe mineira. Entende? Então, meu irmão foi diferente a criação. Então, você nasce mulher e tem que viver para ser a mulher. Mulher com M maiúsculo, talvez. Governo Trump. Ai, ponto final, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um ponto final. Não é o que você quer, é o que você acredita que vai ser. É a sua... Você acha que ele vai... Gente, eu acho que vai ter um ponto final. Eu acho que vai ter um ponto final e meu sonho é ver ele saindo amarrado e levado para algum hospício, porque só assim, antes que ele acabe com a nossa vida, com a vida do mundo inteiro. Anistia ao Bolsonaro e réus pelo... Jamais. De janeiro. Jamais. Mas é ponto final ou é vírgula? Isso aí vai ficar na pauta ou vai sair da pauta? Desculpa, eu respondi jamais, mas eu acredito em punição, sim. É a vírgula. E eu acredito numa punição. A questão da anistia, eu sou contra por um ponto de vista de tudo isso que aconteceu, que não é ele, tá? Eu fui uma lutadora pela anistia, gente. Então, também não é uma coisa tão dramática. O problema é que ele é um criminoso. Da mesma forma que eu não vou dar anistia para o criminoso que matou, que não sei o quê, que não sei o que lá, para mim ele foi um criminoso. É mais do que anistia de um ponto de vista político, entende? Porque eu perdi muita gente. E para minha cabecinha, foram pessoas praticamente assassinadas pela ignorância dele. Caso Orelha. Ai, que tristeza, né? Vai acontecer mais, gente. Hoje mesmo teve mais. Então vai acontecer mais, infelizmente. Queria tanto um ponto e vírgula, pelo menos uma paradinha. Marli, eu estou a 40 quilômetros
de um cantinho aqui, um lugarzinho aqui, um puxadinho, chamado Resort Tayayá. Ah, jura? 40 quilômetros aqui da minha casa, né? Que legal! E você já foi lá? Caso Master, ponto ou vírgula. Isso vai longe, hein? Isso vai longe. Vai longe. Eu li um artigo do Gustavo Franco, Sim. muito interessante, semana passada no Estadão, que ele falava, não é uma questão econômica, é uma questão policial. Ó, é para você, Carlos. É um problema criminoso também, polícia. Então, isso vai longe demais. Né? O Marli, mas tem bastante gente poderosa querendo botar um ponto final gigante aí, né? Admitamos, né? Admitamos. Assim como teve JBF, assim como teve... Mas vamos torcer por uma vírgula e por muitas outras vírgulas e muita gente na cadeia, né? Mas uma curiosidade, assim, Carlos, me permite, assim, na leitura, toda a experiência, a bagagem que a Marli tem, né? Também na área política, conhecimento. Que você pensa? Que leitura que você está fazendo dessa construção do cenário político 2026 no Brasil? O que você acha que está surgindo? Como é que está essa Está nuvem? faltando quadros, eu não estou vendo surgir quadros novos. Desculpa, não estou vendo surgir quadros novos. E eu sempre admirei, embora nenhum deles me diga nada, mas eu admiro muito a política. E o maior político, para mim, é o Kassab. Ele acaba de botar mais um governador do lado dele, gente. Verdade, São 4. E não é governadorzinho, desculpa. Você entende? Isso é a política. A política é uma construção. Tá? Não sei, talvez eu até tenha que ir contra tudo isso, mas é incrível prestar atenção de como alguém sabe fazer política. Rara. Ele está no governo Lula, ele está no governo Tarcísio. E ele trouxe os principais candidatos da direita para o lado dele. Ele tem abertura para todos os lados, ele tem para onde correr, para qualquer direção. Não é incrível? Eu acho incrível isso. E sempre foi assim, gente. Lá do tempo que eu conheci ainda menino. Incrível, incrível, incrível. Eu sempre achei ele incrível por causa disso. Sabe? Porque, sabe, ele tem uma Alda Marco Antônio maravilhosa lá do lado dele também, gente. É uma mulher maravilhosa, que é uma dirigente do PSD, mulher. Você acha ele, então, que ele vai ser um grande protagonista, mesmo velado, assim, um grande algoz de todo o cenário político, tem a mãozinha ali nesse quadro que está sendo pintado pelas mãos do Kassab, passa pelo Kassab como hoje o grande artista, se política fosse sendo arte, hoje ele é o grande artista que sabe usar as cores como ninguém para... porque você vê, mas aí vem a polarização, né, Marli? Aí vem a polarização. Será que todo esse arranjo, todo esse poder, toda essa capacidade do Kassab vai acabar sendo meio que fiel da balança? Ou isso pode ganhar corpo e trazer uma surpresa totalmente, assim, uma surpresa total? Pois é isso que eu falei, eu posso até ir contra ele daqui a pouco, né? Mas veja que ele já botou o bolsonarismo para escanteio. Escanteio. Já mostrou que existem outras possibilidades. Eu não gosto de nenhuma, hein? Foi o primeiro a sinalizar isso, pelo menos, né? Que existem outras possibilidades. Ele empurrou para a parede, coisa que ninguém tinha feito ainda. E ele passou por isso. Ele passou pelo bolsonarismo também. Ele abriu uma fenda, né? No meio dessa polarização, parece que está conseguindo abrir uma fenda que está conseguindo afastar... Gente, Eduardo Leite... né? O tamanho da fenda. Qual é o tamanho dessa fenda? Eu acho que esse é o ponto, né, Marcelo? A gente vai ter que esperar mais um tempo. O nome do Centrão hoje, talvez a grande referência. Né? Ele saiu do Centrão, né? Ele escapa do Centrão. Porque no momento que tem Eduardo Leite, ele escapa do Centrão. Verdade. Aí ele põe o maluco do Gaiado, ele põe o ratinho de vocês. Para sentar e conversar todo mundo na mesma mesa, né? Mal ou bem, eles os 4 vão entrar para ver quem que vai. É uma corrida de cavalos, né? Já ele puxa o Zema. Presta atenção nisso, sabe? Porque eu não estou vendo, não estou prestando atenção, não estou vendo do outro lado. Eu não estou vendo a esquerda. O PT ainda, você acha que continua ainda refém de Lula? Perdeu, já era. Muita coisa. Não produziu, não formou novas lideranças, continua ainda. Aquela esquerda antiga, aquela coisa chata.
E eu sou fundador, hein, do PT. A impressão que me causa é que o PT está fazendo, ele está caindo na mesma armadilha que é o PMDB, né? Com o Ulisses Guimarães, depois foi ficando, e a coisa foi tomando um caminho lá na frente que encurralou e se perdeu. O nosso país é tão doido que qual partido deveria estar hoje, gente, todo dia na TV, falando, fazendo e tal? Não é um tal do Partido Verde? Não está um momento? Não é no caso dele estar... Aí brigaram, aí veio a rede, aí veio mais. Mas a pauta econômica, né, Marli? A pauta econômica, ela está predominando muito. E essa pauta que ela é sacada ali, né, dos costumes, ela também faz muito barulho. Então, sobra nada para o verde. Sobra o problema, né? Sobra o problema. Pois é, e na verdade a pauta econômica é nossa, né? Porque a população é a pauta mal ou bem, por isso que o Lula vai ganhar. Entende? Esse é o problema. Eu tenho que aceitar. A gente aceita, porque ele virou o antídoto de qualquer coisa que vem. Até, e espero que ele continue, porque se ele botar outra pessoa, por exemplo, não é antídoto, não vai ser um antídoto bom para o veneno que vem vindo. Que vem vindo veneno, gente. Vem vindo veneno pesado aí para a nossa eleição esse ano. E contra todo esse veneno, a sagacidade, o bom humor, o inconformismo e Marli Gonçalves toda semana no Minuto Notícia, né, Marcelo? Por favor, gente, vai no chumbo, bala, vamos no Minuto. Vamos falar. Vamos falar do chumbo um pouquinho. Vai lá, Marcelo. Tá aqui, ó, tô colocando aqui o site, né? Chumbo Gordo. Tem de tudo lá, gente, não é legal? Tem esportes, tem o Cacalo Kfouri metendo a boca na imprensa. Você tem, nossa, não é? É legal. É o Brasil representado. E gente que pensa. Eu e o Carlinhos pensamos assim. Se pensa, a pessoa está pensando, ela entende? Não veio com aquela coisa, porque não, pensa. Se você der uma reparada, essa é a nosso caminho. Então, para você que não conhece o Chumbo Gordo, quando você lê Marli Gonçalves no Minuto, você tem uma amostra de uma curadoria de conteúdos, de opinião dos melhores articulistas do Brasil, que estão lá todos os dias com artigos novos, conteúdos novos de todas as áreas no Chumbo Gordo, www.chumbogordo.com.br. Não, e, por exemplo, os artigos que eu republico, tudo claro, com autorização, por exemplo, Gabeira, toda semana, eu tenho autorização, óbvio, né? E do artigo publicado no Globo, porque quem não tem assinatura não consegue entrar no Globo, né? Então vai lá e entra no coisa que está lá. Eu tenho os criminalistas maravilhosos, nossa, gente, estamos aí. Passa os contatos para a gente, Marli, seus contatos. Olha, eu estou no @marligo no Instagram. O meu blog é marligo.wordpress.com, mas eu estou mais pelo chumbo. O blog já foi mais movimentado, né? Eu não consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E Twitter, Marligo, eu sou Marligo. Vai no Marligo que você me acha. E o livro e as coisas, e estamos fazendo as coisas todas aí. Né? E trabalhando com comunicação corporativa também, com grandes empresas, né? Precisar de comunicação, ideias, escritas. Estou aí. Preciso viver, gente. É isso aí. Que bom. E agradeço muito a atenção ao nosso papo. Fiz assim como se fosse uma conversa mesmo, porque se a gente for ficar muito sério, também não rola, né? O Marcelo, a segunda-feira está virando um dia assim de gala, cara. Eu estou curtindo demais esse trabalho novo, essa pegada aqui no Ponto ou Vírgula, e eu quero te agradecer, quero agradecer a Marli e agradecer a nossa audiência. Boa noite, gente. Obrigado demais. Segunda-feira a gente vai estar aqui. Legal, gente. Tomara que a gente consiga passar o programa aí para um monte de gente, fazer e falar em outra disposição. E na semana que vem tem mais, né, Carlos? Tem mais live aí do Ponto ou Vírgula, do Minuto Notícia, aqui de Jacarezinho para o mundo, né? Você já tem a pauta? Não é só a cidade do Haroldo de Souza, grande narrador esportivo lá do Rio Grande do Sul, da Grazi Massafera, mas também a cidade do Minuto Notícia, né? Olha que legal. Marília, eu fiz a Guerra Dolly e Coca-Cola.
E Maria tinha muito a ver Olha com só. essa guerra. Claro que eu fiz a parte fraca, né, gente? Que eu estou sempre falando da parte fraca. É um horror isso. Mas a guerra Dolly Coca-Cola. A Guerra Dolly. Lembra, Carlos? A Guerra Dolly Coca-Cola. Lembro. Muito. Projeto de publicidade. É praticamente publicidade, né, Marli? Trabalhou muito jogada de publicidade, marketing. A Crise Braba, lembra, gente? Nossa, é um horror. Depois desgringolou tudo, né? Mas a guerra foi muito real. Aliás, eu tenho aí nos documentos. Não eram poucos, não. Por isso que ninguém nunca parou essa história, porque era tudo verdade. Por incrível que pudesse parecer, que a gente falava em assassinato, espionagem, as pessoas falavam, teoria de conspiração que... Era verdade. É mesmo. Era verdade. Muito bom. É que as pessoas têm preconceito, né? Elas acham que os americanos são mais legais sempre. Eles são bonzinhos. E trabalhei para a Pepsi. Então era uma loucura. Eu trabalhei para a Pepsi também. Eu fiz grandes marcas quando eu fazia agência. Então é uma guerra, gente. A guerra das corporações é uma coisa... Mas não é diferente, Mari, no interior. Vivendo uma realidade como aqui no norte pioneiro do Paraná, né? Não é no Marte, mas ainda num coronelismo, né? Numa visão ainda de senhor de engenho, né? de dominação, né? de controle, né, Carlos? Enfim. Temos também a árdua luta contra os poderosos, ainda que dentro de um contexto de interior de Estado. Não é fácil ser jornalismo também num contexto do interior, não só pelas questões econômicas, sim, claro. Por uma sociedade que hoje com muita dificuldade para ler, para entender, e para buscar informação, né, de credibilidade, mas também de enfrentar essa a classe ainda de poderosos que toma conta, que ocupa Mas nisso o mundo digital ajudou muito, né? Porque hoje você pode ser nacional. E antes você não podia, você não conseguia. Muito, muito importante. O digital veio nesse sentido, não precisa tacar fogo na gráfica, né? Tacar fogo no jornal. Isso. Bem mais difícil derrubar, né? É bem mais difícil. Ora, já tentaram, né, Carlos? Embora o Minuto Notícia já teve ataque, já foi derrubado, mas voltou com força, né? Eu não contei para vocês. Eu fui assessora de imprensa do Almino Afonso. Eu fui a primeira mulher assessora de imprensa do governo do Estado de São Paulo. No governo Quércia, o vice-governador era o Almino, né? Quando o Quércia sai para o Senado, né? Ele assume... Que é um luxo, né? Foi um luxo na minha vida também. Então, eu lembro você você abriu, né? Você abriu aí esse campo, porque muitas mulheres depois passaram pelo comando da comunicação do governo do Estado de São Paulo. Teve até uma colega aqui de Marília que esteve nessa função, a Hélia Araújo, foi a mais recente, e uma competência fantástica. As mulheres na comunicação corporativa política, Marcelo, elas realmente... sensibilidade, né? Elas dão show. Impressionante. Porque muito bem, gente. Que legal. Marli Gonçalves, muito obrigado. Carlos Rodrigues. Ponto Vírgula vai ficando por aqui. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um bate-papo para vocês. A todos aí, uma ótima semana. E não deixe também de seguir o site minutonoticia.com.br e seguir o Minuto Notícia nas redes sociais. Valeu. Muita luz para vocês, sucesso, obrigado. Desejo tudo de bom. Né? Viva Iemanjá em seu dia hoje. Hoje é um dia também de lua especial, de tudo especial. Os navegantes, minha querida Porto Alegre. Isso aí. Não é? Isso aí. Tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Tamo junto aí. Um abraço, gente. Obrigado, Marli. Valeu, Marcelo. Obrigado, audiência. Valeu.